Como é que foi o parto, Gabriel? Porque esse foi um momento único. Normalmente já é, né? Mas o teu foi ainda mais diferente, né? Foi literalmente marcante, emocionante. Acho que foi o melhor momento da minha vida. Não tem, indiscutivelmente... Nesse sentido, eu posso escolher. Se há um momento da minha vida que foi marcante, emocionante, indescritível, foi esse. Que até hoje, ainda há poucos dias, eu fazia um raciocínio com a Virgínia, minha esposa, que eu mando um abraço, carinho, obrigado por ser tão resiliente, tão paciente, por entender e absorver que eu gosto de estar no meio do povo, que muitas vezes eu deixo o lar, deixo a casa, mas sempre que possível eu estou com ela, estou ajudando, para não sobrecarregá-la, porque ela também trabalha muito, ela tem um exercício, uma profissão bastante exigente, né? Ela é médica, então ela também tem uma rotina pesada, difícil, né? Convive com a dor, convive com a doença, né? Então, exerce com maestria. Então isso a gente também tem que fazer a nossa parte, ajudar na melhor forma. E eu conversava com ela, resgatando, né, o episódio, o acontecido, a forma como foi, a adrenalina que me tomou, aquilo que parece que durou... que foi em curto espaço de tempo, mas ao mesmo tempo que parecia que eu tinha feito tanta coisa, parecia-se muito mais tempo do que efetivamente foi, sabe? Foi um momento assim, realmente, que eu, ao mesmo tempo em que eu fui tomado pela emoção naquele momento, em que, para muitos que eventualmente não sabem, né, minha filha nasceu em casa, nasceu aqui em Santo Antônio da Patrulha, não foi um parto domiciliar programado, a gente tinha uma médica, tudo certo, hospital mais ou menos definido, tinha tudo para que efetivamente a gente tivesse essa segurança de fazer, porque obviamente pensar em parto domiciliar, que em alguns casos acontecem, a gente tem que se cercar de uma segurança, de uma equipe multidisciplinar, enfim, não foi o caso. A ideia era ir a Porto Alegre? A ideia era ir a Porto Alegre, já que em Santo Antônio ainda não temos parto, então tínhamos uma médica, tudo definido, tudo certo, inclusive no dia anterior a gente teve uma consulta com a médica em Porto Alegre, então aparentemente estava tudo sob segurança, ainda que eventualmente já nas 39 semanas completas, né? 39 semanas e 2 dias, mais especificamente. Eis que numa virada de lua, né, numa noite de 20 de abril de 2023, ano passado, ela resolveu vir ao mundo, na nossa casa, né? A Virgínia iniciou com as contrações também, isso varia de mulher para mulher, mas via de regra, as mulheres têm as contrações por horas, né? Até que a criança efetivamente nasça de parto normal ou cesárea. Mas no caso da Virgínia foi muito espontâneo e muito rápido, né? Ela teve umas 3 a 4 contrações, né? E nisso nós já estávamos com tudo no carro, a gente conseguimos tomar banhos, nos arrumarmos para sair, até porque, segundo a médica, no dia anterior, poderia levar horas, que a gente podia fazer tudo ainda de certa forma com calma, porque Porto Alegre fica a 1 hora de Santo Antônio da Patrulha. Então, não precisava correria. Não precisava tamanha correria. Então a gente assim acordou. Inclusive eu disse a ela, quando ela sentiu aquela contração que achou que viria, Ana Laura, eu disse, olha, então vamos nos arrumar, vamos nos organizar, toma o teu banho, vou tomar meu banho. Só que ela teve as contrações muito próximas uma da outra, e no intervalo de 5 horas da manhã, começou, e às 5h50 da manhã a Ana Laura nasceu. Então, foi o tempo em que a gente teve para sair da cama, tomar um banho, colocar uma roupa, e não deu tempo. Tu tava fazendo exatamente o que quando a Virgínia gritou para te avisar, assim? Ela disse que precisava ir no banheiro antes de sair, né? E que ela já havia ido 2 vezes, né? E quando foi nessa outra vez ao banheiro, ela me chamou. Gabriel, chama o SAMU. Ela disse assim, chama o SAMU, porque não vai dar tempo, porque vai nascer. E quando ela diz isso, eu respondo, obviamente, como assim, né? Fiquei tomado, imagina, e eu sozinho, no meio da madrugada, ninguém, literalmente ninguém naquela ocasião, naquela situação, e ao mesmo tempo em que ela já se abaixa, e nisso eu já vejo a coroa da minha filha, a cabeça vindo, e não tinha o que fazer. Claro, já tinha ligado para o SAMU, já estava com o SAMU na ligação, mas eu tive que desligar, né? A gente sabe que o SAMU pede algumas informações, né? Sim. E nisso eu não consegui completar e ficar na chamada com o SAMU.
E tive que dar prioridade, obviamente, para assistir a Virgínia e a Ana Laura. Tu chegou a dar um endereço, coisa assim, pro SAMU? Na primeira chamada, não. Não. Né? Eu só perguntei, é em casa, né? E tô aqui, tá nascendo o parto, né? Minha filha tá vindo ao mundo, enfim. Mas, porque depois eu recebi a ligação, né? Só que daí a minha filha já havia nascido e já estava nos meus braços. Aí eu recebi a ligação de uma médica da regulação, né? Perguntando, e aí, nasceu? Não sei. Eu falei, doutora, tá ouvindo o choro? Não, tu tá chorando, tá bem. Eu digo, tá chorando, tá bem. Daí ela me deu algumas instruções ainda ao telefone, né? E aí, no próprio banheiro, no que nasceu minha filha, eu peguei ela nos meus braços, recolhi um braço, puxei uma toalha, limpei ela, depois peguei uma outra toalha, enrolei, porque diferentemente de agora, né, hoje até está um pouco mais frio, mas 20 de abril do ano passado era uma noite muito fria, né, era uma noite bastante gelada, madrugada, amanhecer, então eu enrolei ela, levei ao peito da Virgínia, e antes disso ainda tive que tirar uma volta do cordão que estava no pescoço, ainda tive que ter esse cuidado, porque senão não alcançaria até o peito da Virgínia. Mas foi assim, foi uma força divina para que eu me mantesse de pé, em equilíbrio e fizesse o que tinha que fazer. Porque eu pensei, naquela hora, era eu ou eu, né? Eu e Deus, na verdade, né? Que me iluminou ali, que me guiou para que eu me mantivesse firme, de pé. Muitos amigos me disseram, eu teria desmaiado. Eu disse, eu também, não sei como que não desmaiei, né? E para poder, realmente, não havia outra pessoa que pudesse, naquele momento, acolher, né, a Ana Laura. E hoje eu conto com muita felicidade que essa experiência eu e ela teremos para toda a vida. Vou poder contar isso para minha filha. Minha filha, teu parto foi teu pai que fez, tu nasceu em meus braços. Obviamente, tem que reconhecer a mãe pelo fato de ser médica, mas ela está ali na condição de gestante, está ali na condição de dar à luz. Então, assim, é uma condição também que, ainda que seja médica, isso, segundo, garantiu mais tranquilidade para ela, porque ela sabia pelo que passaria, né? Mas nunca havia passado por isso também. Sim. Então, e na forma como foi, onde foi, literalmente no banheiro da nossa casa. Às vezes o fato de ser médico traz mais medo, porque não estando num ambiente controlado pode trazer mais medo. Assim. Em que pese a Virgínia ser uma pessoa muito tranquila em relação a isso, muito natural, ela tem essa sensibilidade. Então, encarou isso de uma forma tranquila, né? E não foi, felizmente, né? Porque eu também não tinha essa experiência. Tu sabia o que fazer, Gabriel? Ou a Virgínia te auxiliou também, te orientou um pouco? Foi muito instintivo, Thiago. Foi muito instintivo, porque a médica, no fim, a ligação do SAMU, quando eu falava na primeira ligação, a ligação depois não continuou, eu acabei desligando. Porque haviam muitas perguntas e eu não teria condições de responder a um questionário do SAMU enquanto minha filha estava nascendo, e eu tinha que ampará-la, para que ela literalmente não caísse ao chão. E depois, quando veio a ligação da médica, já havia literalmente nascido. Ela só deu as instruções para realmente de segurança, para aguardar, enfim. Perguntou se estava chorando, se estava aí, e tudo certo. Mas foi muito instintivo, Thiago. Foi muito do tipo, tem que fazer. Né? Claro que a Virgínia me orientou, né? Estava ali, me deu uma segurança também, mas foi literalmente foi instintivo e felizmente foi um parto natural, na acepção da palavra. Né? Sim, total. Foi um parto natural. Ela não teve muita dor, nem muito sofrimento, né? A Ana Laura veio com tranquilidade, veio com velocidade, veio na posição correta, né? Ainda que com uma volta do cordão umbilical no pescoço e eu tenho que ter tido retirá-lo para entregar a ela, não prejudicou em nada. O cordão vocês cortaram depois daí? Só não cortei, é isso que eu me cobro, né, Thiago? Não cortei o cordão umbilical, não fiz o serviço completo. Eu brinco muito com isso, inclusive na ocasião eu dizia para ela, se eu tivesse um clamp, né, que assim se diz, eu teria cortado. Teria lá esquentado uma tesoura, teria passado um álcool, enfim, teria cortado. Uma de Rambo. Mas como eu já havia acionado o SAMU, a própria médica disse, olha, o SAMU já está se deslocando, né? E então eu acabei que aguardei os técnicos de enfermagem do SAMU chegar, e aí chegaram e cortaram ainda lá em casa, né? O cordão, enfim, só para não dizer que eu não fiz tudo, né, Thiago? Mas aí foi, graças a Deus, correu tudo bem. Ela foi para o nosso hospital, foi acolhida. Nós tínhamos a ocasião, na troca de plantão, tivemos a felicidade de ter ali o Dr. Joaquim, que é obstetra, né? Então ele conseguiu fazer os primeiros procedimentos, até então ser removida seguindo o fluxo, né? Que é a referência nossa aqui de Santo Antônio
é Osório, né? Naquela ocasião fomos dirigidos para Osório, mas no outro dia já estávamos em casa, literalmente foi tudo dentro da mais naturalidade possível. Que legal, que experiência, né? Quando tu lembra disso, Gabriel, tu lembra só com gratidão, só com amor, ou tu também às vezes te dá conta, pá, mas que... Sabe quando dá aquele frio na barriga da gente lembrar de uma experiência que acabou sendo boa, né? Que bom que foi assim, mas às vezes tu não te dá um frio na barriga do que poderia também ter acontecido, assim, ou tu nem pensa nisso? Eu procuro, não penso É. nisso, assim, não penso no pior, literalmente, assim, sabe? Porque foi tão bom, né, no fim. Só no fim foi tudo muito bem, muito tranquilo. Bom, não há melhor história que eu possa contar. Pois é. Não há melhor história que eu possa contar. É eu ter feito o parto da minha filha. E assim, são coisas de Deus, né? Aquelas coisas assim, não que eu não quisesse assim, mas não me preparei para que fosse assim, né? Então Sim. foi uma coisa divina mesmo, porque era para ser assim. É aquilo que eu digo, aquilo que é nosso é para ser nosso e vai ser nosso. Então era para ser assim, da forma como foi, onde foi, e graças a Deus foi tudo bem, tudo correu bem, e eu só tenho gratidão. Só gratidão por essa memória boa, por essa memória positiva. E eu não vejo a hora de Ana Laura ter esse entendimento e eu poder dizer para minha filha: teu pai é parteiro, teu pai que te trouxe ao mundo. Mas tirando brincadeiras à parte, Que legal. E outra, cidadã patrulhense, gente. Isso não tem orgulho maior para mim que ter uma filha literalmente nascida em Santo Antônio da Patrulha. Ainda que de uma forma não convencional, digamos assim, mas muito natural, né? Foi literalmente nascida em Santo Antônio da Patrulha e registrada no cartório em Santo Antônio da Patrulha. Te sentiu um pouco super-herói, assim? Não superestimei esse momento. Mas assim, a gente se sente por ter... Porque, pelo menos no meu caso, né, eu não vou entrar muito a fundo, porque não sou eu o convidado, outro dia eu conto melhor, mas no meu caso, assim, foi muito mais tranquilo do que o teu, né? Ou melhor, foi muito mais planejado, embora tenha sido também de última hora, tenha acontecido tudo de última hora, né? Mas a gente estava no hospital e tal. Mas o fato de... parece que na hora, eu não sei tu, mas parece que na hora tu nem te emociona exatamente. Porque tu tá cumprindo aquela missão. E foi, né? Isso sim. Né? E é nesse sentido que eu digo um pouco de ser super-herói, sabe? Porque tu te esquece das tuas emoções para cumprir com aquela missão que surgiu do nada na tua vida. Não, né? E é incrível, porque inclusive minha cunhada depois resgatou um áudio que eu coloquei no grupo de WhatsApp da família, o que estava acontecendo. E eu não lembrava, literalmente. Tamanha atenção, a adrenalina, a emoção que toma conta naquele momento, mas emoção no sentido de adrenalina de que tu tem que resolver, de que tu é tomado de tal forma que eu fiz tantas ligações e mandei esse áudio no grupo da família que eu literalmente não lembrava. E depois ela recuperou esse áudio, fez uma postagem com esse áudio e ficou uma memória muito linda, né? Uma lembrança muito linda e autêntica, né? Da minha fala naquele momento de tensão, se assim pode se dizer, né? De misturada com felicidade, né? Mas naquele momento ali, realmente, eu fiquei tenso pelo momento, pelas circunstâncias, né? Porque ainda que tenha sido tudo natural, a gente não tinha certeza disso, até que efetivamente tudo findasse, né? Se concluísse de forma bem sucedida. Então, eu fiquei muito tenso, né? Até que tudo se resolvesse bem. Obviamente, depois a ficha cai, a emoção aflora, mas graças a Deus é só história boa para contar.